Fala, estudante de física, tudo bem com você? Primeiro colegial, PET, progressão continuada. Última atividade aqui que nós vamos ter durante esse ano sobre as apostilas do PET. Então fica comigo, prepara aí caderno, caneta e faça um favor para mim, estou pedindo sua ajuda. Preciso que esse canal chegue a 5.000 seguidores até o final do ano. Para isso, peça sua ajuda. Aqui embaixo no YouTube tem um link chamado compartilhar. Compartilha no seu Facebook ou no seu grupo da tua turma. Bora pro quadro? Questão 1, senhores. Vamos lá comigo? A primeira lei de Newton enuncia que um corpo em movimento retilíneo e com velocidade constante ou em repouso manterá essas condições, situação de inércia, quando não houver a força externa resultante sobre ele, né? Quando não houver nenhuma força agindo sobre ele. Determine as situações apresentadas a seguir. Assinale aquela em que o objeto exemplifica uma situação de inércia. Senhores, antes de responder, vamos pegar e fazer uma pequena revisão aqui, tá, senhores? Olha, um corpo em equilíbrio. Quando que um corpo está em equilíbrio? Em duas situações. Quando ele se encontra em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Lembrando que, o que a gente tem que lembrar? Que, vem cá comigo, você deve lembrar o seguinte, que a aceleração, que vem a ser aceleração? A aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Então, aqui a minha aceleração resultante é nula, certo, senhores? É nula. Minha aceleração é nula. Por que é nula? Se a aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo, a velocidade pode mudar em módulo, em direção e em sentido. Se ele está em repouso, ele não muda em nenhuma dessas três características do vetor velocidade. Se ele está em um movimento retilíneo uniforme, a aceleração centrípeta é zero, a aceleração tangencial é zero, portanto, a aceleração total é zero, certo? Portanto, não há mudança no vetor velocidade em relação ao tempo. Então, a aceleração é zero. Isso daqui representa a primeira... Vem cá comigo, vamos escrever aqui. Primeira lei de Newton. Tá aí, senhores. Primeira lei de Newton. Certo, senhores? Agora, qual é o resultado dessa primeira lei de Newton? Segunda lei de Newton fala o quê? Que massa vezes a aceleração, no caso aqui eu coloquei um vetor, né, senhores? Deixei de forma vetorial, tá? Então, vou colocar aqui o vetor aceleração. Nesse caso, como o vetor aceleração é zero, a força resultante será igual a quanto? A 0 newtons. Essa aqui seria a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton aqui, senhores. Beleza? Bacaninha? Aí. Então, agora vamos responder, depois que a gente fez essa pequena revisão aí, né? Então, vamos lá. Olha, veja bem aqui comigo, Letra A. Um satélite em órbita circular ao redor da Terra sobre a ação da aceleração centrípeta. Se tem aceleração, a força resultante não é zero. Então, ela representa inércia? Não, senhores. Uma bola em queda livre para o chão sobre a ação da aceleração da gravidade. Aceleração aproximadamente de 10 metros por segundo ao quadrado. Não é zero. Portanto, a força resultante não é zero e, portanto, não obedece à primeira lei de Newton. Então, está fora também. Ok. Questão 2. Um carro movendo-se com velocidade constante. Certo? Para a velocidade ser constante, ela tem que obedecer três características. Modo, direção e sentido. Em uma estrada reta e horizontal, com aceleração nula. Veja bem que está a característica dos três vetores, tá? Quando ele fala que a aceleração é nula, ele já afirmou para você que ele está em um movimento retilíneo o quê? Uniforme, que foi um pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo, né? Módulo constante, certo? E ele reto é um movimento retilíneo o quê? Uniforme. Portanto, a consequência é que a aceleração é nula. Então, aqui, senhores, nós teríamos a resposta da nossa questão, letra C. No caso aqui, um projétil
no ponto mais alto de sua trajetória. No ponto mais alto de sua trajetória, mesmo assim, uma bola de basquete arremessada, ela estaria sujeita à ação da aceleração gravitacional, que não seria zero. Fora. Mesmo que a velocidade no eixo x seja zero, no eixo y seja zero, tem velocidade no eixo x. No eixo x é um movimento uniforme, certo? Mas ele não é uma trajetória retilínea, então extremamente fora, tá? Letra E. Ao puxar lentamente uma toalha que cobre uma mesa. Tá, se você vai puxar lentamente, você vai aplicar uma força, certo? Então a resultante não é zero. Se a resultante não é zero, ele não está nas duas situações para a primeira lei de Newton. Então já estaria fora. Os objetos que estão em cima dela caem sobre a toalha, certo? Você puxou, aplicou força. Mesmo que você puxe bruscamente, já discuti sobre isso, não é a primeira lei de Newton, porque os objetos se movem. Vou deixar aqui para vocês um card. Se você não assistiu essa aula e quer estudar e quer aprender, é o momento. Vai lá, aula top, pus uma moto puxando a toalha, você vai ver a moto, amarrei uma corda na toalha da mesa e puxei e saí arrancando com a toalha. Fiz isso aqui no quintal de casa e sobre a minha mesa aqui. Tá top essa aula, assiste. Bora para questão 2. Questão 2, tá, senhores? Vem cá comigo. Na questão 2, tem dois jeitão de você fazer, certo? Vou fazer de dois jeitos, ok? Usando mecânica, tá? Energia potencial, energia cinética, tá? Outra, vou usar movimento retilíneo uniformemente variado. Você vai escolher qual é o caminho que você deseja fazer, tá? Como é revisão aqui, no sentido de revisão o ano todo, vou fazer dos dois jeitos, tá? Assiste os dois. Um corpo é abandonado do alto de um plano inclinado, vírgula. Lembra que a gente falou o ano inteiro, observa a vírgula. Vírgula serve para quê? Separar a informação. Qual a informação que eu tenho? Que a minha velocidade inicial é zero. Abandonar, deixar cair, largar, soltar, isso é um sinônimo que a velocidade inicial é zero. Vamos continuar o texto. Conforme a figura. Então aqui, o nosso objeto estaria aqui em cima, certo? E ele vai descer pela rampa, certo? Belezinha? Vai descer pela rampa. Considerando as superfícies polidas e ideais, vírgula serve para quê, senhores? Separar a informação. Então, eu não tenho força de atrito com a superfície. A resistência do ar é nula e o E também serve para separar a informação. Então, nós não temos força de atrito, não tem nenhuma força resistiva ao movimento. E 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui minha aceleração, uma aceleração especial, aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Com intensidade da aceleração gravitacional local. Determine o valor da intensidade da velocidade com que o corpo atinge o solo. Então, aqui a gente quer saber a velocidade que ele vai atingir o solo, a velocidade final. Beleza? Bom, aqui vamos para a mecânica, certo? Então é o seguinte, senhores, vem cá comigo, Se eu pegar um corpinho descendo aqui, descendo a rampa, ou se eu pensar que esse corpinho vai cair em queda livre, o trabalho realizado é o mesmo, que o trabalho não depende da trajetória, certo? Não tem força de atrito aqui, senhores. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever aqui o seguinte, a energia mecânica antes é igual a energia mecânica o quê? Depois. Certo? Quem é energia mecânica? Energia mecânica é a somatória das energias potencial e energia cinética. No caso aqui, no início do problema, a minha energia cinética, vai valer quanto aqui? No início do problema, zero. Por que vai valer 0 joules? Porque a velocidade vale zero, certo? Então, eu teria sua energia
potencial, porque só teria altura. Então seria massa vezes a gravidade vezes a altura. Depois, considerando que o nosso nível é o solo, depois não teria altura porque ela ia chegar ao solo. Só teria o quê? Velocidade. Aí ela teria energia cinética. Energia cinética é massa, velocidade ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Senhores, se você notar, o problema não deu massa. Mas, olha que delícia. Essa massa está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Massa dividida por massa dá 1. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Um elemento neutro da multiplicação. Então, eu posso o quê? Cortar a massa. Em outras palavras, se eu soltar um elefante aqui nesse plano inclinado ou uma formiga, quando eles chegarem no solo aqui, terão a mesma velocidade, porque não depende da massa, certo? Ter a mesma velocidade não significa ter a mesma energia, tá? Então, a aceleração aqui vale quanto? 10. Em vez de pensar no plano inclinado, que seria muito complicado, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar que ele vai cair em queda livre. Altura, 5 metros. Velocidade ao quadrado, dividido por quanto? Por 2. Vamos fazer conta? 10 vezes 5, 50. Esse 2 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. 50 vezes 2, 100. V é igual a quem? A raiz quadrada. Então aqui, senhores, ó. Então, trabalhinho desenhar uma raiz aqui, né? No quadro. Raiz quadrada de quanto? 100. Certo? Na verdade, seria mais ou menos pelo professor de matemática, porque é uma equação de segundo grau, vai gerar duas respostas, uma positiva, uma negativa aqui no caso. Certo? Então, a velocidade aqui seria de quanto? Mais ou menos 10 metros por segundo. Tá, senhores? Deixa eu chegar aqui pro canto aqui, eu não sei se eu tampei. Aí. Bom, respondemos já, né? Mas, Magno, você falou que é mais ou menos 10. Cara, depende do seu referencial, tá? Mas o valor da velocidade é de quanto? De 10. Resposta é letra D. Esse foi um jeitão de fazer, certo? Vou diminuir o quadro agora. Olha lá, senhores. Não está em escala, tá? Não falei isso, mas não está em escala. Vamos desenhar aqui as forças que se tivesse aplicado a um corpinho aqui, tá? Vou colocar meu corpinho aqui. Seria aqui, ó. Ok? Vou colocar aqui o meu corpinho. Ok? Faz de conta que esse é meu corpinho. Quais seriam as forças que estariam aplicadas sobre ele? Estariam aplicadas sobre ele a força peso. Estaria aqui, ó, para baixo. Ok? Vou fazer aqui só para você entender a geometria. Nós teríamos também a força normal, certo? Formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Ok. Aí, essa força-peso que eu desenhei em vermelho, você ia decompor ela em duas. Você ia decompor ela no PY, estaria aqui continuidade da força normal, estaria aqui. E você ia decompor ela no PX. Estaria aqui, tá, senhores? Ó. Vou fazer em amarelo, eu acho que fica melhor, hein? Amarelo aqui. Aí, eu acho que ficou mais visível no preto, né? Estaria aqui, tá, senhores? Beleza. Agora, o que você precisa entender? Ó, vamos entender o ângulo. Se eu falar que esse ângulo é um ângulo alfa, aqui seria um ângulo de quanto? 90 graus. Esse aqui seria um ângulo beta. Aqui, senhores, ó, aqui formaria um ângulo também de 90 graus, porque a normal forma um ângulo de 90 graus. Então, esse aqui seria o ângulo alfa. Quem estaria aqui? Estaria meu PY. E aqui estaria quem? Minha força peso. E essa aqui seria quem? O meu PX. Pessoal, eu fiz aqui rapidinho, porque essa semana aqui é uma semana de revisão. Vou deixar aqui em cima também um card, onde a gente dá uma aula de plano inclinado. Tá certo? Assiste lá que a gente vai devagarzinho, passo a passo, para você entender isso. Certo? Pois bem, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um triângulo, ó. Aqui seria a força peso, aqui seria o PY, e aqui seria quem? O meu PX, ó. Aqui estaria o meu PX, certo? Brincadeira, quem está com ângulo cosseno, quem está sem o ângulo seno. Então, quem faz esse corpo descer não é a força peso, é a força PX, é parte dela, que seria o peso vezes o seno de alfa. Lembrando que o
peso de x, o que é peso? É massa vezes aceleração gravitacional. O que é seno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, meu px, ó, a massa não tem. A gravidade ele falou que vale 10. Quem é o cateto adjacente? É o 5. Quem é a hipotenusa? É o 8. Lembrando que isso daqui seria quem? Força é igual a massa vezes quem? A aceleração. Então, isso aqui, senhores, ó, 10 vezes 5 dividido por 8 seria quem? A minha aceleração. Portanto, a minha aceleração seria de quanto? 50, né? 10 vezes 5 dá 50, dividido por quanto? Por 8 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, achei a aceleração. Se você perceber, ele vai descer o plano inclinado, um movimento retilíneo. Então, nós temos aqui um movimento, tá, senhores? Um movimento retilíneo. Como tem aceleração e ela é constante, uniformemente variado. Aí eu tenho 3 equações. Quais são as 3 equações? Posição final, posição inicial, mais velocidade inicial, vezes o tempo, mais aceleração, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração, vezes o tempo. Unindo essas duas equações, temos a equação de Torricelli, que é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2a delta S. Vou usar essa aqui, a equação de Torricelli, tá, senhores? Então, eu vou usar aqui, ó. Eu dividi o quadro aqui. Ok? Vamos chegar só um pouquinho aqui mais para o lado, para ter um espaço. Aí, senhores. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Senhores, lembra que a velocidade inicial é nula? Então, é zero, posso desconsiderar. Velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração. Quem é a aceleração? 50 dividido por quanto? Por 8. E quem é o delta S? O delta S é esse aqui, ó. É por onde que ele vai descer, o plano inclinado. Que é quanto? É 8. O que eu posso fazer com esse 8? 8 com 8 eu posso o quê? Cortar. V ao quadrado é igual a quanto? A 100. V é mais ou menos a raiz quadrada. Certo, senhores? Raiz quadrada de quanto? De 100, né? Raiz quadrada de 100 é quanto? É 10. Posso falar que o V é mais ou menos quanto? 10 metros por segundo. Deu um trabalhão fazer isso daqui, né? Vamos comparar aí, ó. Vou só diminuir mais um pouquinho o quadro aqui, ó, para você entender o que a gente fez, ó. Aqui eu usei meus conhecimentos de trabalho, energia cinética, energia potencial, energia mecânica. E aqui do lado, né, eu usei meu conhecimento de plano inclinado, movimento e retilíneo uniforme. O resultado é o mesmo? É o mesmo. Qual dos dois jeitos o aluno tem que saber? Os dois. Os dois. Na hora da prova, você sabendo os dois, você escolhe qual é o melhor caminho, certo? Questão 3. Questão 3. Analise as proposições a seguir e assinale a verdadeira sobre as principais características dos modelos de sistema astronômicos. Não existe o modelo atual, mas antes dele existiram outros modelos, tá? Então, vamos lá. Letra A. Sistema dos gregos. A Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam incrustadas em esferas que giravam em torno da Lua. Falso, né, senhores? Totalmente falso. Por quê? Porque não girava em torno da Lua. Girava em torno de quem? Da Terra, né? O pensamento deles é que girava em torno de quem? Da Terra. Tá falso. Ptolomeu supunha que a Terra encontrava-se no centro do universo e os planetas moviam-se em círculos, cujo centro girava em torno da Terra. O que está errado aqui no modelo de Ptolomeu? O modelo de Ptolomeu não era de todo ruim, não, cara. Era um modelo avançado para a época. No modelo de Ptolomeu, tem uma figura aqui representada, os planetas iam girar em uma órbita, certo? Eles estariam em uma órbita ao redor da Terra. Mas eles girariam em torno dessa órbita. Então, esse planeta aqui, ó, ia fazer um movimento assim, ó. Ele ia ficar girando em torno dessa órbita.
Ela é um modelo muito sofisticado e complicado, tá, senhores? Mas ela é um modelo que funcionava, hein? Muito melhor que o modelo dos gregos, tá? E ele não foi de todo mal. A gente tem um card aqui, ó, falando sobre esses modelos, certo, senhores? Então, tá errado, né? Porque fala que gira só em torno da órbita. Eles têm uma órbita, né, que eles chamavam de deferente, mas eles giravam em torno desse deferente, né? Fazendo aquele movimento lá todo engraçadinho que a gente fez. Beleza, senhores? Então aqui, ó, beta furada. C. Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele. Até aqui a frase está correta. Em órbitas elípticas, olha, veja bem, no século XVI, um monge polonês, Nicolau Copérnico, estudioso de medicina, matemática e astronomia, apresentou uma concepção revolucionária para o sistema solar. Segundo ele, o Sol e não a Terra seria o centro em torno do qual deveria girar em órbitas circulares. Lá afirmou que era elíptica, tá? E a Terra e todos os planetas conhecidos. Então, todo mundo girando em forma circular. Embora mais simples que o modelo de Ptolomeu, o modelo de Copérnico é heliocêntrico, pois admitiu o Sol como centro do sistema, encontrou grandes obstáculos para sua aceitação, já que se contrapunha aos preceitos da igreja. Então, o que está com essa frase aqui da C errada? O que está errado na C, tá, senhores? É o seguinte, é elíptica. Elíptica a gente vai começar a falar em Newton e Kepler. Aí a gente vai começar a falar, certo? Já respondemos aqui a letra E. Os gregos defendiam o heliocentrismo, que é o Sol que estaria no centro e os planetas girando ao redor do Sol. Não defendiam isso, defendiam o contrário. Então, ficamos aqui já com a resposta correta. Letra D. Certo, senhores? Letra D de dado aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. Kepler defendia a ideia que os planetas giravam em torno do Sol, verdade, descrevendo trajetórias elípticas, beleza, e o Sol estava situado em um dos focos dessa elipse. Para quem é bom de matemática aí, quem gosta da matemática, círculo, né, a circunferência, círculo é a área. A circunferência é uma elipse, mas nem toda elipse é uma circunferência. No caso de uma circunferência, os dois focos dessa elipse estão no mesmo ponto, tá? No caso de uma elipse, temos dois focos, que é o sistema solar, e o Sol estaria em um dos focos. Então, letra D de dado. Questão 4. Gente, questão 4, vamos lá. Segunda lei de Newton. Um carro de Fórmula 1, cuja massa é de 740 kg, vírgula, anotamos. Massa, quanto? 740 kg, beleza? Acelera devido à força transmitida pelo motor às rodas. Ponto final. Complete a tabela com a aceleração do veículo para cada valor de força aplicada. Ó, veja bem, ó. Então, peraí, o que é força? Força, módulo, né? É a massa vezes quem? A aceleração. Então, eu posso falar que a aceleração seria quem? A força dividido por quem? Pela massa. Vamos fazer aqui, senhores, ó. Então, eu vou pegar o valor da força e dividir por quem? Pela massa, certo? Vou pegar minha calculadora, hein? Vamos lá, senhores. Ó, a primeira possibilidade aqui. A primeira possibilidade é o seguinte, é força dividido pela massa. Quanto que é a força? 4.440 dividido pela massa, que é quanto? 740. Isso foi igual a quanto? Igual a 6. Foi o que a gente fez, tá? Vamos zerar a calculadora e vamos fazer outra. Então, vai ser força dividido pela massa. Quanto que é a próxima força? 5.920 dividido pela massa, que é de 740. Deu 8, certo? Ó, deu 8. Belezinha?
Vamos zerar a calculadora aqui. Vamos fazer a próxima conta. Qual que é a próxima conta? 7.400 dividido por 740. Deu quanto? Deu 10. Certo? Vamos fazer a próxima conta agora. Qual que é a próxima conta? Zerar a calculadora. 8.880 dividido por 740. É igual a 12. Então, deu 6, 8, 10, 12. Que seria a letra B de bola. Tá certo? Então, deixa eu tirar a calculadora aqui. Seria a nossa letra B de bola. Tá aqui, senhores. B de bola. Então, aqui daria 8, 10 e 12. Tá certo? Você poderia fazer o seguinte, ó. Só para registrar, né? A1 seria quanto? Quanto que seria a força? 5.920 dividido pela massa, né? A força dividida pela massa, que é quanto? 740. Foi o A1. Depois você poderia fazer o registro. A2 seria quanto? 7.400 dividido por quanto? Dividido por a massa, que é 740. A3 foi quanto? 8.880 dividido pela massa. A força dividido pela massa, tá, senhores? Que daria o valor de quanto? De 12. Acabou o ano! Acabou tudo! Acabamos, fizemos tudo, senhores! Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque no segundo colegial estaremos juntos, senhores. Fica com Deus! Fui! Acabou.